Eu vou mostrar nesse vídeo a diferença entre fazer o arredondamento de um valor utilizando as funções de arredondamento que vem na biblioteca math.h e fazer uso de um recurso chamado de cast, ou casting, tá? Onde eu vou transformar um tipo de dado para outro tipo de dado. Tá? O casting está sendo ilustrado aqui no meu código através dessa expressão aqui, tá? Onde eu estou transformando aquele valor, que é um valor float, o 2.5, e eu quero transformar ele para uma variável inteira. Então, quando eu faço isso daqui, coloco entre parênteses um tipo de dado, no caso int. Eu vou estar transformando esse valor aqui à direita para esse valor aqui, tá? A representação dele, eu vou fazer uma transformação para esse outro tipo de dado aqui. Tá? O normal é transformar um valor inteiro para float ou um valor float para um número inteiro. Essas são as operações mais comuns, embora eu possa fazer casting para qualquer tipo de dado. Tá? E para poder ilustrar, eu vou rodar esse código e a gente vai ver que assim o resultado dessa impressão. Tá? Lembrando então que a variável inteira A é uma variável inteira, B é uma variável float, então eu vou mostrar esse valor inteiro e esse valor float. E eu vejo aqui pela execução que esse daqui é o meu resultado. O 2, né, o número inteiro, e o 2.0. Vejam o que aconteceu quando eu fiz esse casting. Tá? Eu peguei aquele valor 2.5 e transformei para inteiro. Então, logicamente, ele pegou só a parte inteira aqui, só o número 2, e aplicou para essa variável, que por ser inteira, então não tem números, casas decimais ali para serem exibidas. E o mesmo valeu aqui para a variável float, mas como B, né, é uma variável float, quando eu transformo para inteiro, eu também só pego a parte inteira, só que, como é uma variável float, acaba tendo aí números decimais, só que no caso vai preencher com zero, né, porque isso daqui já fez esse 2.5 virar apenas o número 2, mesmo eu aplicando para uma variável float. Tá? E isso é interessante ver porque eu posso fazer outros tipos de composições. A gente viu que, ou já é sabido dentro da linguagem C, quando eu divido um número inteiro por outro número inteiro, eu só fico com a parte inteira daquela divisão. Tá? Isso é um problema que pode acontecer. Se eu rodar aqui, eu vejo que isso é verdade. Ó. Então, 5 dividido por 2 deu 2 apenas, né? Deu apenas 2 e não 2,5, como era esperado, porque eu dividi um número inteiro por outro número inteiro. Agora, se eu fizer isso daqui, eu estou fazendo via cast, estou transformando aquele valor, que é o número 2 inteiro, para um float. Tá? Então, eu estou pegando o número 5 inteiro, dividido pelo float do número 2. E com isso eu vou ver que o resultado deste cast deu aqui o 2.5, que era o esperado. Tá? Veja que isso daqui é meio inútil, porque eu poderia ter feito assim, né, sem problema nenhum. Então também tem o resultado ali, o 2.5. Mas pode ser útil no sentido de que eu poderia ter uma variável aqui. Eu posso acabar fazendo scanf desta variável A. Aqui. Né? Então, li essa variável A. Vamos apagar essa parte. Opa, meu scanf está aqui. Então, faço a leitura dessa variável A. E se eu quiser dividir aqui por A, né, eu teria o problema, porque se eu ler aqui o número 2, a divisão de 5 por 2 vai dar exatamente o 2. Mas então eu poderia transformar essa variável inteira lida para float, e daí eu conseguiria o resultado da divisão, tá, que eu preciso. Né? O resultado exato aí dessa divisão. Então eu expliquei o que é o cast. Tá? Agora deixa eu mostrar qual que é a diferença de usar esse cast, fazer o arredondamento por cast, e fazer os arredondamentos através das funções de arredondamento, tá? Que já vem na biblioteca math.h. Então eu trago aqui assim um código onde eu estou fazendo uso de duas funções de arredondamento, que é a flu e a ceil. Estou arredondando os mesmos valores, tá? Então 2.1, 2.6, 2.9. E vamos ver aqui o resultado para poder discutir. E eu vejo que o resultado dessa execução me retorna que os arredondamentos usando o fluor retornou tudo número 2, e utilizando o ceil aqui,
retornou tudo o número 3. Por quê? Porque a função floor arredonda para baixo e a função CIL arredonda para cima. Então, 2 ponto qualquer coisa virou 2, e 2 aqui com a floor, né? E 2 ponto qualquer coisa virou 3. Tá? Ele simplesmente arredondou um para baixo e um para cima. É assim que funcionam essas funções. Tá? Se eu fizer aqui assim o uso do casting, eu vou ver que ele se assemelha a fazer o funcionamento do CIL. Tá? Como é que eu fiz o cast aqui? Eu apliquei nos mesmos valores, só que eu fiz aqui um cast, tá? Para número inteiro. Tá? Então, é o que eu fiz aqui, né? Então, eu transformei isso daqui para 2, isso daqui para 2, isso daqui para 2. Tá? E estou mostrando aqui como se fosse inteiro realmente, não posso esquecer disso, porque a partir do momento que eu fiz esse cast desse valor para um número inteiro, ele tem que ser representado como um número inteiro, porque ele virou um tipo de dado inteiro realmente. Tá? E, consequentemente, ele não tem casas decimais, como acabou acontecendo com o arredondamento aqui assim, utilizando o floor. Tá? Então, o cast ele vai ter o mesmo comportamento que assim da função floor, tá? Como pode ser observado, os valores são os mesmos, com uma diferença já de que a função floor, no final das contas, não alterou o tipo do dado. O tipo do dado continuou sendo, nesse caso que assim, né? Ele era um float e continuou sendo um float. Tá? Já usando o cast, eu já tive uma transformação de um valor que era float para um valor que é inteiro. Se eu precisasse que continuasse float, até posso fazer uma gambiarra aqui, ó, onde eu transformo para inteiro e depois transformo para float. Então vou mudar aqui para poder mostrar como se fosse um float. Tá? Isso daqui, se existir a necessidade, né, eu posso fazer esse formato. Não faz muito sentido, né, aplicar, mas é possível. Tá? Então eu transformei o 2.1 para um número inteiro, então ficou só com a parte 2, mas eu precisava que continuasse sendo um valor float. Então depois eu fui lá e transformei para float. Então eu primeiro fiz essa parte aqui e depois fiz o todo aqui. Tá? Então ainda conseguiria fazer essa transformação. Veja, eu não vejo sentido, mas funciona. Veja que qualquer uma que seja as operações aqui que vão ser aplicadas nas variáveis, então até vou fazer aqui assim uma outra, int a, tá, que recebe o int 2.5. Deixa eu só mandar mostrar esse valor. O a é uma variável inteira, né? Então tem que mostrar como se fosse inteira. Opa. Então aqui mostrou o número 2. Né? Então vejo que o valor da variável a realmente foi alterado para 2. E se eu fizer aqui, vamos ilustrar só com a flua, eu vou ter o mesmo resultado. Tá? Vai continuar sendo o valor 2. Mas existe uma diferença em fazer isso daqui. Opa, float x. Eu vou mandar a receber o int de x, vou mostrar o a, vou mostrar o x e vou mostrar mais uma coisinha aqui. O a, vou mostrar o x e vou mostrar aqui também o fluo deste x. Eu vou até fazer o contrário aqui. Na verdade, vou ficar mais ilustrativo se eu fizer desta maneira. Então, mostrei o ar e o fluo do x. E agora eu vou dar só um print no x. Então, rodando esse código. Eu vejo, ficou grudado ali. Eu vou só dar um /n para ver melhor.
Então, quando eu fiz a variável a recebeu só a parte inteira desse x, ok? A gente já tinha visto, deu o número 2 aqui assim inteiro. Estou mostrando também o arredondamento da variável x, né? Pegando só o arredondamento para baixo no caso, que deu 2.000 aqui como um float, né? Continua sendo um float. Mas vejam que quando eu fiz isso daqui, ó, eu não transformei o valor da variável x num float. Eu estou fazendo só na hora de mostrar. Na hora de mostrar na tela aqui, no terminal, eu quero que mostre este valor, tá, como se fosse um arredondamento para baixo. Mas veja que o valor, por isso que eu botei esse outro printf aqui, veja que quando eu mando mostrar o valor da variável x, ela continua sendo o valor 2.5, que é o valor originalmente armazenado dentro desta variável. Então, também tem uma diferença entre aquilo que é mostrado e aquilo que efetivamente aquela variável continua mantendo. Isso daqui, eu fiz realmente a transformação deste valor para o inteiro para poder armazenar. Dentro da variável a, eu tenho realmente aquele número 2. Mas quando eu fiz essa outra parte aqui assim, que eu estou só mostrando na tela o valor arredondado, tá? Não alterou o valor da variável, a variável continuou valendo o valor que ela tinha, só que na hora de ser mostrado na tela, mostrou com o resultado deste arredondamento. Isso era só um comentário. E deixa eu mostrar aqui assim mais uma coisa, que é uma outra função também, que pode ser talvez mais útil que a Fluria-CIL, que é a função round, que também permite fazer o arredondamento. Trouxe os três valores assim novamente. E se eu fizer rodar esse código, eu vou ver que essa função round ela arredonda diferente da CIL e da Flu, né, onde ele arredonda para que 2.1, então quando o valor era menor do que 2.5, arredondou para 2. Arredondou para baixo. Quando ele era maior, arredondou aqui para cima. Então, 2.6 foi para 3, 2.9 foi para 3 e o 2.1 foi para 2. Poderia ficar com uma dúvida ali, e se fosse o 2.5 exatamente? O importante é sempre ficar testando para poder verificar realmente se executa da maneira que a gente imagina. Então, vou colocar aqui o 2.5 para ver o que ele retorna, e eu vejo que ele já arredonda para cima também. Então, a partir do 2.5, ele arredonda para cima, abaixo do 2.5, ele arredonda para baixo. Então, se eu pegar aqui 2.49, eu vejo que ele arredondou, só para não ficar estranho aqui, 2.49, eu vejo que ele arredondou para baixo já. Então, ele consegue fazer, ou ele trabalha essa função round, né, nessa forma de arredondamento. 2.5 ou mais arredonda para cima, abaixo de 2.5 arredonda para baixo.